Olá, gente. Boa noite. Então, hoje eu trouxe um tema aqui para falar com vocês que é muito comum, né? Faz parte da nossa vida. Eu vou falar um pouco sobre os conflitos relacionais. Então, quem não vive em relação, né? Nós somos humanos, somos mamíferos, nós precisamos das pessoas, nós vivemos em sociedade, nós temos uma família, temos nosso trabalho, enfim, nós vivemos em relação, né? Então, nós temos conflitos de ordem familiar, nós podemos ter conflito no trabalho, podemos viver conflito até entre amigos, temos conflitos de ordem conjugal, a gente tem conflito até com a gente mesmo, né, gente? Porque quantas vezes instâncias diferentes de nós divergem, né? Uma parte de mim quer uma coisa, mas há uma parte de mim que está pensando em outra, e às vezes dentro de nós mesmos nós temos um conflito, né? E o conflito, a gente chama assim um conflito. A gente pode ter um conflito grosseiro, né? A gente pode ter um conflito repleto de agressividade, né? Uma discórdia, algo que nos afeta assim de uma forma mais brutal. Mas também existem conflitos que são sutis, né? A gente pode viver com uma pessoa, com um grupo, um conflito muitas vezes é vivenciado através de um gesto, né? De um olhar, aquela expressão, né? Uma negativa, um julgamento, que muitas vezes não precisa nem de uma palavra, não é verdade? E outros não, né? Muitos são tão grosseiros que muitas vezes culminam até, né, numa agressão física, né? Infelizmente. Então, tem uma frase que muito comum, né? Eu me peguei pensando assim nessa frase hoje. Quando um não quer, dois não brigam. Quem já ouviu essa frase? Quando um não quer, dois não brigam. Um não quer. Será que é simples assim? Quando um não quer, dois não brigam. Um não quer. Quem não quer? Qual a simplicidade desse um não quer? É muito mais complicado do que a gente pensa, né? Não é fácil assim. Se assim fosse, né? A gente sairia de um conflito fácil. A gente nem entraria num conflito, né? Porque muitas vezes a gente paga para não ter um conflito, né? Então, gente, muitas vezes a gente não consegue mesmo. É impossível a gente não entrar no conflito. A gente é tomado por uma força. É como se houvesse ali um impulso muito além da nossa capacidade de discernimento, né? Há um ímpeto. E quando a gente vê, já foi. Já estamos no conflito. E muitas vezes temos dificuldades de sair daquele conflito. E o que acontece? A gente, quando está num conflito, um conflito seja de ordem verbal, de ordem mais grosseira, como eu disse, ou um conflito muitas vezes mais sutil, né? Aquela olhadinha assim, que critica, que recrimina, um desdém. A gente muitas vezes está no sistema reptiliano. A gente está num sistema de defesa, um sistema de sobrevivência. Um sistema que o nosso cérebro controla os impulsos que fogem da nossa cognição. A gente sai muitas vezes do nosso córtex, né, cerebral, daquela habilidade que o cérebro tem de nos dar discernimento, de fazer uma crítica no sentido assim de questionar, né? Eu devo falar isso, eu devo agir assim, eu devo permanecer nesse lugar. Então, a gente se desregula emocionalmente e a gente é tomado por esse impulso. Muitas vezes, gente, esse impulso, ele está relacionado a traumas e situações que a gente viveu. A gente não se dá conta, mas a gente reage muitas vezes, né? Uma reação, uma resposta emocional e muitas vezes na repetição de um padrão. É uma reação, está reagindo, agindo de novo naquele formato, naquele padrão, que muitas vezes está preso numa situação que a gente nem tem noção, que a gente viveu, que aquilo nos impactou de tal forma que quando a gente está de frente para o outro,
de alguma forma aquele ambiente, aquela pessoa, aquele contexto evoca aquela reação emocional em nós, desestruturada, desregulada, né? Quantas palavras malditas, no sentido de não benditas, né? Que vão causar ali, muitas vezes, transtornos maiores ainda, né? A coisa muitas vezes só piora e fica mais difícil a gente retornar ao status quo, né? Retornar aquele estado antes do conflito. E a gente vai se embolando nesse redemoinho, né? E esse trauma também muitas vezes não vem nem da nossa biografia, da nossa história, né? Falo assim, um exemplo, né? Às vezes lá quando criança, alguém nos esqueceu, demorou a nos buscar na escola, a gente viveu aquela situação como um abandono. Aí a gente cresce, a gente se relaciona, a gente tem um parceiro, uma parceira, ou a gente tem lá um chefe no trabalho, um colega, e de repente em alguma situação onde a gente não é lembrado, a gente faz um monstro naquela situação, porque a gente não se dá conta que nossa reação emocional está pautada numa impressão, no imprinting, que a gente diz assim, né? Aquele imprint que ficou numa história que a gente viveu lá atrás. E muitas vezes a gente aumenta aquela situação e aí o conflito está instaurado, né? E muitas vezes o outro nem entende, nem compreende a desproporção da reação que a gente tem naquela questão, né? Então, gente, assim, o ponto-chave que eu queria trazer aqui é a reflexão de que quem pode mudar um conflito somos nós mesmos. Não há condição da gente querer resolver um conflito apontando, olhando para o outro ou para o ambiente, porque a gente nunca vai ter esse controle. O controle minimamente que podemos ter é sobre a nossa reação, sobre a nossa percepção, a nossa capacidade cognitiva de perceber, de ter presença, de ter estado ali de presença mesmo, de sensatez, de lucidez, de ter clareza, ter ali aquele segundo, aquele lapso, fazer uma respiração, buscar recursos que ancorem em nós uma capacidade de não entrar num conflito ou, entrando num conflito, conseguir sair dele. E também, assim, nós temos conflitos construtivos. A gente vai ter conflito, não é para não ter conflito, mas que o conflito sirva para construção, para elaboração de um resultado melhor, né, para uma discussão saudável sobre um tema, e não para feridas, para mágoas, para aumentar ali a energia densa daquele problema, né, que muitas vezes não é nem o problema não é o problema, está preso em situações que a gente não se dá conta e vai arrastando isso ao longo da vida, né? Então, nesse sentido, eu vejo assim que o ambiente, o conflito, o ambiente externo, as pessoas, quando a gente se vê em situações desafiadoras, elas, na verdade, elas podem ser convite. A gente pode ver isso como oportunidade da gente olhar para dentro e buscar por que eu estou entrando nessa lenha de novo, por que eu estou repetindo essa reação emocional, eu não queria falar isso, não queria agir dessa forma, e estou eu enredado de novo. Então, se a gente começa a se questionar, acho que a gente tem ali uma pontinha do novelo para a gente puxar e fazer algo mais construtivo na nossa vida, né? Nas nossas relações. E é preciso, então, gente, que a gente tenha assim, a humildade, o reconhecimento também, para poder buscar auxílio, buscar recursos, buscar ajuda. Quando isso extrapola, né, a questão do conflito, que muitas vezes a gente tem grandes conflitos, a gente vive grandes embates, situações extremas, mas a gente também pode ter mini conflitos, sabe? Aquelas rusgas, aquelas coisas pequenas, muitas vezes diárias, e que vão se acumulando, e de repente a gente explode, tem uma reação ainda mais desproporcional, ou não, às vezes a gente se embota também, a gente não tem uma personalidade mais explosiva, mas muitas vezes a gente acaba até adoecendo no corpo físico, né? De tanto guardar rusgas e conflitos mal digeridos do dia a dia. Não necessariamente é uma grande discussão, né? E embora muitas vezes a gente possa ter repetições de grandes embates também, né? De grandes discussões.
E por que eu estou trazendo isso no contexto da terapia floral, né? Porque só que nesse bate-papo a gente já poderia apontar vários florais importantes, mas a terapia floral é individualizada, né? Então não existe uma pessoa disfuncional, doente, com comportamento, uma emoção padrão, né? A gente vê a pessoa. É uma terapia vibracional e que vê o ser humano e que busca ir na causa, na raiz daquela questão. Então, se uma pessoa tem um perfil de conflito agressivo, ela sente muita raiva, ela tem ódio muitas vezes, a gente tem um floral que trabalha essa questão, que trabalha o amor, né? O amor universal, o Holy, que é o símbolo, inclusive o frutinho, daquela vermelhinha do Natal. A gente pode ter situações de descontrole emocional e físico ou mental. Quando uma pessoa quebra uma coisa, ela se descontrola a ponto de quebrar, de se machucar ou de machucar o outro. Ou ela acha que vai explodir como uma panela de pressão. Ela tem pensamentos de descontrole. O Cherry Plum é um floral super importante para nos dar controle físico, mental e emocional. A própria questão do trauma, né, dos choques, né, das situações que congelaram, como eu já falei em outros momentos, o Star of Bethlehem é o grande consolador, que é o nome da nossa jornada, né? Existe, por exemplo, também, muitas vezes numa discussão, num conflito, você pode ter pessoas que têm ali uma autoridade que está distorcida, né? Uma liderança que está desequilibrada. E muitas vezes um líder em desequilíbrio, ele vira um ditador, ele vira um autoritário. E às vezes numa relação tem esse perfil de autoridade distorcida. Então nós temos o Vine, ou aquele que quer argumentar até convencer e muitas vezes se torna cansativo numa relação, o Vervein. Então existem muitas possibilidades. Os florais, eles podem abrir portas, podem abrir caminhos internos para que a gente possa olhar o que está disfuncional e ter condição de ter mais autonomia e maior controle para evitar os conflitos ou para estar no conflito de uma forma mais saudável, de uma forma mais construtiva. Um outro floral também, o Beat e o Impatience. Aquele comportamento intolerante, onde a gente não consegue ver nada bom numa situação, nem no outro. Só vimos crítica. O outro está vendo só nos criticando. É o Beat, um floral muito importante para a tolerância. O impaciente, nós temos o Impatience. Existem muitas peculiaridades para cada floral. Isso aqui é uma questão assim muito apassando, muito abrangente. Mas para trazer para vocês que isso é possível. Existem recursos para nos ajudar a autogerenciar o nosso emocional. E o que eu acho bonito da terapia floral e o que eu mais gosto nas terapias holísticas, que eu sou terapeuta em outras formações também, é a capacidade da gente se autogerenciar, de ter recursos que possibilitem a gente ter outros horizontes, novas percepções, independente, como eu já disse, de qualquer tratamento ou medicação, né, que muitas vezes o desequilíbrio emocional requer um auxílio de um psicoterapeuta, né, ou de um coadjuvante da medicina alopática. Mas independente disso, a gente tem recursos para poder ampliar esse horizonte e nos trazer mais flexibilidade para lidar na vida, né, para a gente não passar os dias e a vida presos, engessados nesses padrões de comportamento, nesses padrões emocionais desregulados, né? E muito importante a questão da autorresponsabilidade, que é a gente compreender, como eu disse, assim, num conflito, qual é a possibilidade de uma solução? Começa em mim. Eu não posso ficar esperando pelo outro ou refém do outro para evitar conflitos ou sair bem de um conflito, né? O que eu posso é ter um autocontrole sobre o meu emocional. O outro que vai cuidar dele, né? Muitas vezes a gente até quer estender a mão, né, em situações, porque também sofremos pelos conflitos externos. A gente se envolve em conflito muitas vezes do ponto do observador, né, porque a gente também
tem empatia e muitas vezes a gente tem desconfortos com conflitos que não necessariamente são nossos, mas o que podemos fazer é estender a mão, é dar um recurso quando a gente se preenche, né? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então é importante que esse olhar seja atento para nós mesmos. Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. E eu queria também dizer que eu ativei o meu canal do YouTube. Algumas pessoas que não gostam ou não têm o Instagram, se vocês quiserem compartilhar no YouTube também, eu vou colocar os vídeos das lives gravadas. E a jornada, né, com os florais de Bach, essa jornada com os florais de Bach Star of Bethlehem, ela vai começar 16 de dezembro, vai até o fim de março, com as etapas, né? As etapas teóricas, as etapas de troca de informação, uma etapa vivencial, onde cada participante vai poder usar o seu floral e ter a sua experiência. E as informações, eu tenho uma live que está gravada aqui, que eu fiz ontem, coloquei mais detalhes, tem um link da bio também, tá? Para os interessados. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp ou aqui no direct do Instagram. Uma alegria ter vocês que entraram aqui, que puderam estar aqui ao vivo comigo. E vou procurar, com a máxima frequência possível, estar trazendo conteúdos e reflexões onde a terapia floral possa estar trazendo um caminho de solução para a gente, um caminho de alívio, né? Para a gente viver dias melhores. Um beijo para todos, uma boa noite.